Continuamos então com a terapêutica do Reiki, os benefícios que essa prática milenar de Mikao Usui oferece à humanidade. Entendemos que o processo psíquico de todo ser humano é um potencial que habita em cada ser humano e que, à medida em que ele vai se localizando nas suas experiências da vida, vai vivenciando também autoaprendizado. E esse autoaprendizado, provavelmente o Reiki também possa contribuir com esse autoconhecimento. Não é assim, Gladys? Como é que você pensa sobre esse processo psíquico com a utilização de uma terapêutica como o Reiki? Juarez, o processo da psicoterapia é uma das ferramentas importantes para o autoconhecimento e que aí é sim realizada por psicólogos e as pessoas com a formação em psicologia. E sempre numa psicoterapia, sempre não, ou em muitos casos, a psicoterapia pode ser auxiliada por outros processos. Então, o Reiki é uma dessas ferramentas, é um desses processos que pode auxiliar o indivíduo a lidar com esse processo de autoconhecimento. A psicoterapia, ela vai lidar com as palavras, ela vai lidar com as emoções, e para que ela tenha o efeito, precisa ser um processo consciente. E o Reiki lida com outras coisas, que não necessariamente são conscientes. Então, como ele funciona, e a Kátia depois vai poder falar um pouquinho mais pra gente sobre a questão das mãos e de como é a técnica, mas o indivíduo nem sempre precisa estar consciente disso. E os processos que acontecem sem ter a consciência, eles vão auxiliar os processos da psicoterapia que precisam ter consciência. Então, vale muito conciliar essas técnicas num processo de autoconhecimento. Até porque o que nós estamos fazendo aqui que não nos autoconhecendo? Se a gente não se autoconhecer, como é que a gente vai ser um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, uma boa pessoa no mundo, né? Eu só vou ser eu na medida em que de fato eu conseguir me conhecer e puder fazer esse trabalho de autoconhecimento. Claro, e importante, né, Gladys e Kátia, que esse conhecer eu mesmo, ele tem que ser na consciência, né? Sim, sim. Porque, de um modo geral, na inconsciência, a inconsciência sabe de si, mas a questão é trazer isso para a consciência para que o ser humano tenha essa possibilidade de ter uma relação com as experiências da vida mais clara, né? Mais possível de tomar decisões diante das situações da vida, né? Sim. Kátia, como é que a prática do Reiki ela é utilizada numa sessão terapêutica? Como é que a energia das mãos de uma pessoa promove a energia do corpo na outra pessoa? Que relação é essa que se estabelece? Então, antes só quero completar o que a Gladys estava falando, que nesse processo de autoconhecimento, a técnica do Reiki, principalmente do tratamento pessoal que a pessoa aprende a fazer consigo mesma, é o primeiro momento de contato consigo, muitas vezes, para muitas pessoas. Porque a gente sempre está vivendo num mundo muito externo, né? É muito tudo para fora. E a técnica traz um momento em que a pessoa tem que parar e se observar. Então, nesse primeiro momento da técnica, ela já começa a voltar o olhar para si mesma. E aí, quando ela passa para um atendimento com outro profissional, na sessão, né, ela também está, ao mesmo tempo, observando a si mesma, mas no momento que tem um outro cuidando dela. Então, é como um ensinamento mesmo, onde você vai aprender a cuidar de si com o auxílio de outro. E esse outro que está habilitado para te acompanhar, né, e para te ajudar nesse processo de autoconhecimento, que a partir de que você comece a tomar consciência de cada parte do seu corpo e da energia que tem no seu próprio corpo, né, porque quando a mão toca o corpo de uma pessoa, a transmissão não é da energia que eu tenho para o Juarez, mas é como uma ressonância, ou como um quente e um frio, que o quente deixa o frio
aquecido e o frio demais deixa o quente, né, esfriado, vamos dizer. Nós temos um processo de relação. Então, um mestre Reiki sempre está numa harmonização de energia própria que facilita a harmonização de quem ele está cuidando. Então, as pessoas que procuram, independente de estarem doentes ou estarem simplesmente buscando um processo de autoconhecimento, elas aprendem essa técnica para que elas consigam harmonizar a própria energia. E com o auxílio dessa pessoa, né, mestre Reiki, que estaria ao seu lado nesse processo. Eu queria complementar que até nessa fala de vocês, de que o Reiki é um processo justamente por trabalhar com a mão que não precisa da fala. Então é nesse aspecto que eu não preciso saber o que eu vou dizer, e o melhor é que não se diga, né? Sim. Mas é justamente esse processo de introspecção que se dá, Kátia. Então, acho que isso Perfeito, exato, porque a técnica da fala é um outro trabalho. Isso, né? Exatamente. Mas a técnica da aplicação do Reiki, da transmissão do Reiki, da estimulação do Reiki, né, Kátia? Ele traz um convite, é como um convite ao corpo do outro que desabroche para si mesmo, não é? Agora, muito importante, Kátia, também a preparação do profissional que aplica o Reiki. Como é que é essa preparação diariamente para quem recebe pessoas para oferecer sessões de Reiki ou mesmo as formações, mas mais especificamente no atendimento diário de Reiki? Como é a preparação desse profissional? Sim, nós temos que passar por um processo de formação, né? Então, os profissionais mestre Reiki são os indicados para esse atendimento, são as pessoas que já têm amadurecidas essa forma de lidar com a própria energia. Então, quando às vezes a gente escuta falar, né, não pode ter raiva, não pode ser feliz demais, ser feliz de menos, enfim. Cada um precisa descobrir o próprio equilíbrio. Para descobrir esse próprio equilíbrio, precisa de um processo, né? Então, não é simplesmente você fazer um curso de um final de semana e chegar e já poder fazer uma aplicação e poder estar preparado. Você precisa passar por um processo que no nosso grupo é mais ou menos de 2 anos, né? E a gente daí já vai explicar sobre isso, porque a pessoa precisa estar em harmonia consigo, com essa energia que não deixa de ser universal, como é o próprio método. Esse profissional, depois de passar pelo processo da formação e estar, né, habilitado com o título de mestre Reiki, ao longo desse processo ele aprende técnicas diárias de cuidado consigo, além do próprio Reiki. Porque se principalmente ele vem para uma formação para estar disponível ao atendimento com o público, ele precisa em primeiro lugar aprender a cuidar de si e não se perder nessa ligação ou relação que ele vai estabelecer com o outro. Então, a técnica diária de meditação, algumas técnicas de respiração, exercícios de anotações diárias a respeito da sua própria vida e de como está todo o processo das relações em que ele vive e que ele estabelece diariamente, são algumas das práticas que a gente vai aprender, né, e que precisa ser constante e diária para que esse cuidado consigo seja efetivo e ele consiga, então, poder atender alguém, não se perdendo de si e podendo realmente auxiliar essa outra pessoa que chega até ele.